Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse devocional com o desafio do Ministério Aviva Nossos Corações. O desafio é enraizada em sabedoria, com o desejo de que nós possamos estar enraizadas, sejamos pessoas mais sábias. Hoje é o 8º dia de devocional, serão 30, e o tema é quando seu marido não pastoreia. O versículo de Efésios 4:15 foi separado para meditarmos. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor. A verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, nós devemos seguir a verdade, ser justas, fiéis, falar a verdade para nós e para os outros, viver a verdade, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que a gente gostaria que fizesse para os outros, em amor. E nós devemos crescer em tudo. Aqui de novo, tudo, né? Ele não fala cresçamos naquele que é a cabeça. Em tudo, todas as áreas da nossa vida, nós devemos crescer naquele que é a cabeça, Cristo. O desafio de hoje é que nós possamos orar por sabedoria ao expressar qualquer áreas de preocupação dentro do nosso lar. Seja a respeito dos nossos maridos, seja a respeito dos nossos filhos. E o devocional começa assim: a preocupação de Deus com o bem-estar dos nossos filhos e da nossa família, seja com o nosso marido, com os nossos pais que às vezes moram com a gente, às vezes algum tio, ela é real. A preocupação de Deus com o bem-estar dos nossos filhos, dos nossos familiares, ela é real. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas frustrações e ele conhece cada pecado que envolve a nossa vida, ou que envolve para tirar a harmonia do nosso lar, para nos fazer tropeçar. Ele sabe todas as questões. Quando você sentir que está de mãos atadas ou que está perdendo influência sobre o seu marido, sobre o lar, o seu lar, seja sobre os seus filhos, reserve um tempo para avaliar a situação à luz do amor de Deus por você e por eles. E aí a gente pode parar e começar a refletir assim, né? Nossos filhos, a nossa casa, ela é chamada, e nós somos chamadas para pastorear as vidas e os corações de quem está ao nosso lado ali. Você sabe? Você foi chamado para pastorear a vida ali do seu marido, para pastorear o seu ministério dentro da sua casa. Você tem um ministério de pastoreio como esposa, né? Pastorear no sentido assim, você deve cuidar do seu ministério, que é o quê? Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, ser uma boa pessoa existente dentro da sua casa. E aí ele vem dizendo, ele traz um exemplo aqui, o devocional, em Efésios 6:4, que fala assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, muitas vezes a gente está cansada. Nós somos, às vezes, uma mãe cansada, uma esposa cansada, porque a gente sente que faz tudo sozinha dentro de casa. Às vezes a gente sente que se a gente parar, tudo para, não sei? Você já parou para pensar nisso? Então, assim, por mais tentador que seja da gente correr para o nosso marido e mostrar, né, ou imprimir esse versículo de Efésios 6:4 bem grandão e colocar na parede, em frente à cama dele ou no teto, assim, quando ele acorda, né? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O resultado desejado é que o coração do seu marido se volte para o Senhor, não para as nossas expectativas. Isso é uma facada no peito. Nós devemos abrir o nosso coração e orar a Deus pelos nossos maridos. Seja você casada, seja você que não é casado e ainda deseja se casar. Quem mais
o conhece como você, o ama e deseja vê-lo andar livre e plenamente no Senhor? Quem mais? Às vezes nem a própria mãe dos nossos maridos conhece ele tão bem quanto nós, né? E quem mais? Eu não sonho, por exemplo, ser uma pessoa, uma amiga que fala, vamos orar para eu ter um marido. Eu não sei como ela quer um marido igual ela mesma quer. Então, somos nós que devemos orar. Se os nossos filhos, às vezes, têm idade suficiente, nós devemos também convidá-los a orar pelo pai deles. Se tiverem expressado a preocupação ou demonstrando comportamento que decorre de preocupação ou medo, façam que se sintam seguros. Porque às vezes o pai é tão pavoroso dentro de casa, né, tão rígido, que as crianças têm até medo. Então faça com que ele se sinta seguro. Mesmo que você não tenha a resposta, encaminhe para Cristo. Deixe que Ele veja que você é um exemplo quando se trata de levar todas as preocupações ao Senhor. Salmo 50, versículo 15 diz isso, que levamos todas as nossas preocupações ao Senhor, entreguemos a Ele. Então, calma, gentileza e amor, nascidos da humildade e da busca ao Senhor, são necessários para expressar as nossas preocupações. Ou seja, não é a gente chegar falando o que a gente acha dos nossos objetivos e das nossas expectativas. Eu já fiz muito isso no meu casamento. Não sei se você já fez. Com seus filhos, com seus familiares, com quem você lida. Falar com as pessoas conforme a nossa expectativa. Olha, eu espero isso de fulano, então assim, olha, eu espero educação. Né? Então, olha, peraí. Bom dia, bom dia. E o bom dia não sai. Sabe, eu já destratei, já não tratei com amor. Já sei que aquela pessoa não é apta a dar bom dia e eu vou tratando... Não, eu vou falar porque ela aprende. Eu já fui assim. E não é. A gente vai aprendendo ao longo da vida que o objetivo não é colocá-lo no lugar em que a gente deseja, colocar as pessoas no lugar que a gente espera, colocar as pessoas na expectativa que a gente tem. Mas sim colocá-las no seu lugar, entregando-as para Cristo, falando, Senhor, toma, sabe aquele porteiro que todo dia eu passo, que ele é mal educado? Eu não preciso chegar e sair reclamando dele. Mas, pai, eu vou orar por ele. Talvez esteja uma pessoa tão problemática dentro da sua casa. Pai, que eu possa ter o prazer de um dia fazer um bolo e dividir um pedacinho com ele e dizer, olha, pensei em você. E tantas outras coisas. Que nós possamos entregar essas pessoas, todas, seja com quem a gente lida diariamente, seja os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos sonhos, que possamos entregar ao Senhor. E se houver problemas talvez mais profundos, né? Às vezes tem gente que vive, que está ouvindo a gente, que vive problemas mais profundos de abuso, seja abuso emocional, seja abuso sexual, seja raiva, seja gente que lida com vício. Provavelmente há outras áreas também sendo afetadas. Porque são áreas pesadas. Converse com alguém, seja sábio e arraigado na fé, envolva autoridade se for ao caso. Não fique também sofrendo sozinho. Né? Hoje em dia está aberta essa questão aí do feminismo que trouxe, né? Abarcou essa questão de mulheres que são abusadas sexualmente. Mas a gente tem que entender o quê? Que existe... Isso existe há anos, né? Eu sofri na infância, né, questões de violência graves, isso há anos existem. Hoje que a gente está abrindo, né, trocando a lente, dizendo, olha, não seja mais abusada. Então, assim, a gente deve procurar ajuda, porque talvez se eu tivesse procurado ajuda antes, eu não teria sofrido tanto. Então, busque ajuda. É o Espírito Santo também quem nos convence e nos capacita a mudar. Você não pode mudar seu marido, mas Deus se preocupa profundamente com a condição do nosso lar. Ele se preocupa com aquilo que você está vivendo. Ele também deu a você a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, dos seus pais, dentro da sua casa, de um tio que mora, né? Para que a gente possa protegê-los. Então a gente deve buscar sabedoria, orar ao Senhor com sabedoria, orar pelos nossos maridos, orar pelos nossos familiares, para que nós tenhamos também um coração flexível, para que ele esteja disposto a ouvir, nós tenhamos um coração flexível, para que a gente possa ser mais amável. E eles também, quando nos ouvirem, possam ser mais dispostos a ouvir e escutar as nossas preocupações também.
o objetivo principal do nosso lar é que os nossos familiares sejam centrados em Deus. Porque quando a gente vive uma vida centrada em Cristo, há muita diferença. As pessoas percebem. Então você não pode mudar seu marido, mas Deus pode. Então o objetivo principal é a oração. A maneira como eles veem você reagir será uma influência em suas vidas. Se você for fiel em levar as suas preocupações ao Senhor, poderá ser um impacto duradouro na vida deles. Durante muitos anos, como eu disse, que eu já passei, né, como todo mundo, sou de carne e osso, passei problemas já no meu casamento, porque somos pessoas diferentes, culturas diferentes, gêneros diferentes, tudo diferente. Eu sou água e vinho, completamente diferente. Então, a gente, quando a gente passava, às vezes eu queria falar, e tinha que enfiar a goela abaixo tudo aquilo que eu estava pensando e que eu achava, e ele tinha que viver, mas, e aí, assim, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que a gente aprende que a gente tem que entregar para Deus. Parece repetitivo, parece chavão, né? Mas Deus, eu termino aqui esse devocional dizendo, Deus se preocupa conosco. Ele nos abençoou com marido, com pais, com filhos. E Ele será fiel para nos ajudar a viver o nosso casamento, para nos ajudar a viver a nossa vida com os nossos pais que moram com a gente, com os nossos familiares que a gente tem que lidar, com os nossos cunhados. E com os nossos, filhos ali, Deus vai nos ajudar a criá-los. Então ore diligentemente pelo coração, diligentemente no sentido de sempre, com frequência, com respeito, com cuidado pelo coração dos nossos maridos. Peça pela sabedoria de mulheres de fé mais maduras. Olha para o meu marido, por favor, eu preciso. Olha para os meus filhos nessa questão. Ensine aos seus filhos o caminho de Deus, incluindo o respeito ao pai. Mesmo ao confrontar um problema, mantenha um espírito de humildade, visando a restauração em vez de condenação. Seus filhos aprenderão que podem confiar e lançar todas as suas preocupações sobre o Senhor por meio do nosso exemplo. Então, assim, o primeiro passo é não tentar mudar as pessoas, sim levar ao Senhor e pedir para o coração, que o coração daquela pessoa seja mudada pelo Senhor. E Deus vai capacitando e Deus vai trabalhando. Outra coisa que eu aprendo muito aqui em casa, que eu moro com 2 homens, meu filho e meu marido, nós mulheres somos mais rápidas, mais ligeiras, acabamos tomando a frente. Quando eu vejo, já fiz que era algo que era para ele fazer. Competia a ele. Então, assim, eu devo baixar minha bola também e falar, Senhor, me ajuda nessa questão. Eu quero que ele tome a frente. Pai, eu quero que ele cuide, que ele se ligue um pouco mais. Que ele tenha percepção disso. Que ele tenha percepção do Senhor na sua vida. E uma coisa que o homem não gosta é ele ser tirado a sua autoridade. É como se fosse assim, o homem ele gosta de perceber que ele é quem manda. Quando a gente percebe isso, a gente muda tudo dentro da nossa casa. Então, quando eu aprendi o que era submissão e aprendi a viver a submissão dentro da minha casa, o meu casamento mudou. Não que eu precise o tempo todo ficar ali, né, me debruçando, e não é isso. É quando eu passei aquelas expectativas, aquelas questões que eu não conseguia com meu marido, que eu não via, eu comecei a entregar ao invés para ele, em brigas, em discussões, em falácias, eu comecei a entregar para o Senhor. E falar, Senhor, toma cuidado com isso. Então, só do meu marido ver o meu temperamento mais quieta dentro de casa, mais debruçada nas mãos do Senhor, o relacionamento começou a mudar completamente. Então, que Deus possa tocar da mesma forma que Deus age com você, que você erra. Às vezes Deus já te ensinou 1, 2, 3 vezes. É o mesmo amor que a gente deve ter para com os nossos filhos, para com os nossos maridos, para com os nossos pais.
Todos nós estamos num processo de aprendizado. Quando a gente tem a consciência disso, de que nós estamos num processo de aprendizado, incluindo nós, a gente começa a mudar. Então, reflita sobre como Deus lidou com você em relação às suas escolhas pecaminosas. E louve a Deus por sua graça, pelo seu amor que nunca falhou. E na próxima vez que você ficar chateada com as escolhas dos nossos familiares, dos nossos filhos, que a gente fique tentando atacá-lo, pense em algumas maneiras da gente falar a verdade, mas em amor. A última conversa que eu tive com meu marido, eu demorei quase 15 dias refletindo no que eu ia falar. Porque eram algumas coisas que a gente precisava alinhar do casamento e em relação também aos filhos. Porque eu não posso falar para ele tudo o que eu estou pensando da forma que eu estou pensando, senão eu vou massacrar ele. Antes de tudo, eu tenho que ter respeito por ele como um homem, como um cidadão, como pai, como um servo de Deus. Então, quando eu olho para ele com tudo isso e pensando e falando para ele da forma que eu gostaria de ser tratada, tudo muda. Isso é o falar em amor e em verdade. Então, passe algum tempo orando pelo seu marido, pelos seus familiares, pelos seus filhos. Peça que Deus dê discernimento nas áreas de entretenimento dele. Aquilo que não agrada a Deus, que Deus dê o discernimento, que teu Espírito Santo toque. Que ele possa ser, ao invés de, igual diz o pastor Cláudio Duarte, um homem banana, né? Que seja um homem de Deus, que seja um homem mais focado. Às vezes ele não aprendeu a ser uma pessoa mais focada. E às vezes eu converso com meu marido, é difícil o papel do homem dentro de casa. Porque é muito interessante, nós temos todo o lado emocional. E a razão, nós corremos atrás da razão. O homem, ele tem a razão e ele corre atrás do lado emocional. Só que às vezes ele não sabe lidar, às vezes não é tão nítido igual é pra gente. Sabe? Puxa, ele não percebeu na camiseta que eu tô. Percebeu, não tem, para ele tá vestida, não tá saindo pelada, beleza, pro homem é assim. Então assim, a gente precisa começar a entender, né, as diferenças. O primeiro passo é entender as diferenças do feminino e do masculino, existem livros para isso, e a gente precisa começar a entender e viver o que realmente importa dentro de um casamento. Será que importa? Eu fiquei chateada porque ele não viu o sapato novo que eu comprei. Mas também você compra um monte, como que ele vai perceber? Já é desatento por natureza, imagina, né? Então, assim, a gente tem que colaborar com o homem também. Para que Deus, assim, dê discernimento para eles. Para que o Espírito Santo dele toque. É isso que eu estava falando, agora eu esqueci. Que outro dia eu estava conversando com meu marido, eu falei, nossa, é muito difícil, porque o homem, que é tão racional, ele precisa cuidar das emoções dos filhos, ele precisa cuidar das emoções da esposa, dos familiares que estão ali ao redor dele. Interessante isso, né? Porque quando a gente, dentro de uma família, tem as emoções abaladas, a gente se enfraquece. Então, quantos pais aí têm seus filhos que não querem saber de igreja, pais caídos na drogadição, em tantas outras coisas? Por quê? Porque às vezes deixaram. É trabalhoso lidar com o filho. Então eu falo assim, eu não culpo literalmente os pais ou talvez a figura masculina. É trabalhoso, e o homem ele precisa estar focado. Por isso que ele prefere muitas vezes entrar na caixa do nada. Por isso que quando você sai para fazer uma caminhada às 7, entre 6 e pouco, 7 horas da noite, você vê os bares cheios, porque é exatamente o horário que a mulher está fazendo a janta e ela precisaria da ajuda do seu marido e ele já não suporta mais ouvir a voz da mulher. Então, assim, que Deus dê discernimento aos nossos maridos. Que você possa orar depois desse devocional, pedindo sabedoria. Coloque o seu casamento, coloque a sua casa, coloque os seus filhos, coloque os seus pais, coloque as pessoas que existem no seu lar. E peça, Senhor, eu quero que o meu marido seja que me pastoreie dentro da minha casa. Eu tenho o meu projeto de pastorado, né? Eu digo no sentido ministerial dentro de casa, na vida dos meus filhos, é uma parcela. Mas o meu marido tem outras também.
Ou então o homem que o Senhor está separando para mim, Pai, que ele pastoreie bem a minha casa. Em nome de Jesus, Pai, que cada uma possa se derramar diante daquilo que tem afligido o coração e afligido o lar, trazendo desarmonia. Que o Senhor nos faça sábias, que possamos ser maduras, que possamos deixar de mimimi, humildes e amorosas. Que nós possamos aprender a falar a verdade em amor, Pai. Para que o Senhor dê discernimento. Quando os nossos maridos estão mais focados na área de discernimento do que buscando ao Senhor. Proteja o coração dos nossos filhos, Pai, para que eles possam crescer na fé. E nós queremos, seja ele, se ele estiver no homossexualismo, se ele estiver na drogadição, se ele estiver aonde for, que a tua mão esteja com ele. Seja dentro de um presídio, que a tua mão esteja ali cuidando dos nossos filhos, seja na escola, no trabalho, na faculdade. Nós os entregamos nas tuas mãos. Nós não tomamos a culpa da vida deles para nós, Pai, nos ajuda. E nem a culpa do nosso relacionamento. Pai, nos faz sábias para que possamos viver na graça e não na culpa. Em nome de Jesus. Eu digo que não vou orar, acabo orando. E os devocionais, vocês têm percebido que tem sido um pouquinho mais longo. É só para quem tá afim mesmo. Tem gente que gosta de devocional de 3 minutos, de 7. Eu estou fazendo um devocional que Deus tem colocado no meu coração, e é uma delícia estar esse tempo aqui. E eu às vezes corro e às vezes eu termino os devocionais assim como se fosse uma facada que eu dou em vocês, e por causa que eu fico pensando, nossa, já estou muito tempo. Mas é amor por falar a palavra de Deus, é amor pela tua vida, para que você, assim como eu, possa ter essa intimidade gostosa com o Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Tchau.